Essa é uma aula gravada especialmente para vocês, meus alunos de enfermagem de medicina, porque eu sei que a prova de vocês tá chegando. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Então pega o seu caderninho de anotações e vem comigo na sala de anatomia topográfica dos pulsos arteriais do membro superior. E antes de começar a aula de hoje, clica aqui em inscrever-se, ativa o sininho para notificação e já deixa um like aí se você já é meu aluno e sabe que o vídeo vai te ajudar na prova. Se você ainda não é meu aluno e é a primeira vez que você está aqui no canal, considere deixar o seu like se esse conteúdo agregar no seu conhecimento de alguma maneira. Vamos lá! Começando pelo começo, então eu vejo aqui a minha artéria aorta, arco da aorta emitindo seu primeiro ramo, que é o tronco bracocefálico, que vai emitir respectivamente a artéria carótida comum direita e subclávia direita, enquanto que do lado esquerdo eu tenho aqui a artéria carótida comum esquerda saindo direto do arco, assim como a subclávia do lado esquerdo. Muito bem. Minha gente, vindo aqui para o lado direito, arco da aorta, tronco braquiocefálico, artéria subclávia do lado direito. Da subclávia do lado direito vai partir quem? Artéria axilar. É o mesmo tubo que só mudou de nome de acordo com a região. Artéria subclávia, quando eu adiciono aqui o esqueleto, eu vejo a localização dela abaixo da clavícula. Mesmo tubo na região axilar passa a ser denominado de artéria axilar. Importante colocar que nem toda literatura vai considerar o pulso axilar durante o exame físico, porém, se a sua contemplar, você vai encontrar próximo aí na linha da artéria braquial em direção ao ápice da axila, na borda medial do músculo bíceps braquial. A artéria axilar se continua como artéria braquial aí na região do braço. Observem aí, numa relação contígua com o húmero, a artéria braquial, tá? Não é artéria humeral, diferente das outras que vão ter nome dos ossos, aí é artéria braquial. Como localizar o pulso da braquial? É possível sentir ela aqui próximo ao bíceps? Sim, mas não é o local mais indicado, tá? Veja aí que no sulco bicipital, no sulco aí do músculo bíceps braquial, eu vou conseguir observar ali a artéria braquial, tá? O pulso é muito possível sentir, mas não é um local indicado, por exemplo, para punção. A gente sabe que é possível puncionar a artéria braquial. Por que não é o local mais indicado? Porque o nervo mediano está cruzando a artéria braquial aí no ponto médio. Então, se eu lesionar o nervo mediano tentando puncionar a artéria braquial aí nessa região, vou ter uma lesão de nervo mediano comprometendo o movimento de primeiro, segundo e parte do terceiro dedo das mãos, ok? Então aí não é o local de puncionar a artéria braquial. Aonde que eu vou poder puncionar a braquial? Lá na fossa cubital, a gente já vai ver ela bonitinho, tá? Quando que eu vou conseguir, aliás, quando que eu vou precisar puncionar a artéria braquial? Quando eu for fazer uma gasometria arterial, depois que eu já descartei a utilização das minhas radiais, já vou mostrar o teste para vocês daqui a pouquinho. A artéria braquial, aí na região da fossa cubital, que é a região anterior do cotovelo, é o local ideal para a gente sentir o pulso, bem como puncionar. Aqui é a região da fossa cubital. Preciso delimitar muito bem. Quais são os limites da fossa cubital? Músculo pronador redondo, músculo braquiorradial e músculo bíceps braquial. Olha aí as duas cabeças do bíceps. Então, quando eu pego aqui a minha caneta, vou conseguir delimitar bem essa região. Pronador redondo, braquiorradial e bíceps braquial, formando aí um trígono denominado de fossa cubital. É na fossa cubital que eu vou colocar o
estetoscópio para aferir a pressão arterial e auscultar aí o som de Korotchkov, e também é na fossa cubital que eu terei maior segurança para a realização da punção da artéria braquial, passando aí longe dos principais nervos do membro superior, evitando uma lesão. Na região de fossa cubital, a minha artéria braquial ela vai se dividir em outras duas artérias de extrema importância, que são as artérias radial e artéria ulnar. A artéria radial é uma velha conhecida, praticamente todo mundo conhece ela porque é a segunda artéria mais fácil e mais conhecida para a gente sentir o pulso, que é o pulso radial. Aí a artéria radial e agora selecionando a artéria ulnar. Vou dar mais uma abaixadinha aqui. Tenham paciência, quem é meu aluno lá na faculdade conhece esse aplicativo já, a gente usa lá na lousa digital e aí é um pouquinho mais rápido, né? Aqui eu fico preso nesse cursor, demora um pouquinho mais. Muito bem. Selecionado aqui, artéria radial e artéria ulnar, vou aproximar mais um pouquinho. A inclusão digital aí. Professor perdido tentando se virar aqui com o cursor. Deus ajude. Artéria radial. Qual que vai ser minha referência anatômica para sentir o pulso radial? Processo estiloide do rádio. Olha aí. Só observando você nesse pedaço do vídeo sem clicar em gostei até agora. Aí a minha artéria radial repousando no processo estiloide do rádio. E quando eu coloco aqui a camada muscular, vou perceber aqui o tendão do músculo flexor radial do carpo. Apalpei processo estiloide do rádio, corro medialmente até tentar achar o primeiro tendão. Esse primeiro tendão que a gente vai sentir é o tendão do flexor radial do carpo. A artéria braquial vai estar entre o processo estiloide e o tendão do flexor radial do carpo. Com muita segurança e facilidade eu consigo sentir o pulso radial delimitado por essas duas estruturas, ok? E aqui eu observo a minha artéria ulnar. A artéria ulnar é um pouquinho mais difícil de sentir porque ela é menos calibrosa e porque ela é mais profunda também. Vou ter como referência aí próximo do colo da una, na epífise distal da una e o tendão do músculo flexor superficial dos dedos, entre o tendão do flexor superficial dos dedos e do colo da una, o pulso da artéria ulnar. Importante a gente saber que a artéria radial e a artéria ulnar juntas, elas vão formar dois arcos que serão responsáveis para a irrigação da mão, que são os arcos palmares, tá? O que é uma anastomose? É uma comunicação entre dois vasos. Olha aqui o arco palmar superficial, unindo aí radial com ulnar, e eu tenho um outro arco palmar, que é o arco palmar profundo, também comunicando as duas artérias. O arco palmar superficial, ele vai receber sangue de radial e de ulnar, só que predominantemente de ulnar, tá? O que isso significa? Significa que predominantemente o arco palmar superficial vai aí emitir esses ramos comuns palmares que vão acabar irrigando principalmente quinto, quarto e terceiro dedos, tá? Quinto, quarto e terceiro dedos. Enquanto que do meu arco palmar profundo, eu vou ter predominantemente a irrigação de primeiro e segundo dedos, predominantemente. Numa situação de normalidade, numa situação perfeita, eu tenho essas duas anastomoses e tanto a radial como a ulnar são capazes de, isoladamente, irrigar todos os dedos. Porém, lembra que existem variações anatômicas. E o que isso significa? Significa que se eu não tiver uma anastomose entre radial e ulnar, eu não terei essas duas artérias irrigando satisfatoriamente todos os dedos. E como que eu vou trazer essa informação para a minha clínica? Se eu preciso fazer uma punção de artéria radial para coleta de gasometria arterial, vamos supor que eu tive uma intercorrência, eu transfixei a artéria, o que eu posso ter de dano? Primeiro e segundo dedo não receberam suprimento arterial. Estou falando num caso de variação anatômica em que esses arcos não estão completos.
Consigo prevenir esse tipo de situação? Consigo, fazendo o teste de Allen. Tem um teste de Allen tradicional e um modificado. Preciso que, mais do que entender o teste, vocês entendam a anatomia que existe por trás da necessidade desse teste. Em A, eu vou observar aqui a obstrução de radial e de ulnar, e você deve fazer isso até observar uma isquemia completa da mão. Em C, o que está acontecendo? Eu mantenho o fluxo da artéria radial e solto a ulnar para observar se o fluxo da artéria ulnar vai ser suficiente para irrigar todos os dedos. Repito esse processo depois, mantendo a ulnar pressionada e soltando o fluxo da radial. Nossa, mas qual que vai ser a chance de conseguir achar um paciente com variação anatômica? Minha gente, maior do que a gente imagina. Já dei essa aula presencial inúmeras vezes e confesso para vocês que as últimas 3 vezes que eu dei essa aula, peguei aleatoriamente um aluno e fiz o teste de Allen na frente de todo mundo. E nessas 3 aulas diferentes, o primeiro aluno que eu peguei aleatoriamente tinha essa variação anatômica e a gente observou exatamente o padrão que a gente está vendo nessa imagem. Olha só, radial obstruída, primeiro e segundo dedos isquêmicos. Tenho variação anatômica, meus arcos não estão fazendo anastomose entre radial e ulnar. De maneira que se eu tiver uma lesão nessa radial, a minha ulnar não vai ser suficiente para oxigenar, para enviar sangue para todos os dedos. Quer dizer que eu vou ter uma intercorrência nesse paciente? Não, tá? Posso ter, sim, uma punção de sucesso, não ter nenhuma intercorrência. Mas se eu tiver alguma intercorrência e ele tiver essa variação anatômica, eu posso causar um dano irreversível para o meu paciente. Dano irreversível, vocês sabem o que significa, né? No COFEM, dano irreversível pode significar uma cassação. No Conselho Regional de Medicina, um dano irreversível vai no mínimo, causar um processo. Então, para que arriscar se a gente pode prevenir fazendo um teste rápido que dura menos de 30 segundos? Ah, mas que tipo de dano irreversível eu posso ter? Se o paciente tiver uma formação de um trombo, por exemplo, nessa artéria radial que houve uma intercorrência. Se não correr rápido para uma cirurgia vascular, eu posso ter uma necrose de primeiro e segundo dedo, tendo que amputar esses 2 dedos. E aí eu vou ter um dano irreversível. Não estou falando tudo isso para assustar vocês, tá? Mas só para vocês perceberem o quão importante é entender a anatomia para a gente ter uma prática clínica mais segura. Fiz o teste de Allen nas 2 mãos do Johnny e as 2 deram este resultado. Qual a minha próxima opção? Artéria braquial. Se minhas 2 radiais não estão se comunicando com as ulnares, estou observando aquele padrão de isquemia em primeiro e segundo dedo. Após o teste de Allen, minha terceira opção vai ser artéria braquial aí na região de fossa cubital, ok? E essa foi a aula de hoje, podem sair para o intervalo. Hoje a merenda tá mega especial, hoje a gente vai ter lasanha. Até o próximo vídeo.